Olá, povo de Deus, paz de Cristo a todos e a proteção de São Miguel Arcanjo. Estamos mais em um Papo da Graça, né? E hoje tratar de um assunto interessante que chegou no nosso canal. Um amigo perguntou por que os padres, o bispo e os fiéis católicos não têm o hábito, né? O costume, ele disse que nunca viu, em nossas orações ou na Santa Missa, pronunciar o nome de Deus pelo nome que ele deu, né? De Javé. Ele vê que os irmãos separados pronunciam com muita frequência e porque a gente não pronuncia, né? Então eu fui nos documentos da igreja, né, por se tratar de assuntos nossos, né, católicos, eu fui nos documentos da igreja e achei uma carta de Bento XVI, no qual ele envia esta carta a conferências episcopais do mundo todo a respeito desse tema. Fiz aqui um pequeno resumo para não se esticar muito, mas bem completo do que tinha na carta, lógico. Nada aqui é tirado daqui da minha cabeça, nunca vai ser assim, sempre baseado nos documentos da igreja e na Sagrada Escritura. Tá certo? Então, em referência a Javé. Dia 11 de setembro de 2008, foi enviada uma carta às conferências episcopais do mundo todo, sobre o nome de Deus, na qual se pede que não use o termo Javé nas liturgias, orações e cantos. A carta se refere ao uso do nome Javé, que se refere a Deus no Antigo Testamento. A carta explica que este termo, né, deve ser traduzido de acordo ao equivalente hebraico, né, que está escrito como Adonai. Põe como exemplos traduções aceitáveis em vários idiomas. Exemplos: inglês, italiano, francês, alemão, espanhol e outros. A carta está assinada pelo cardeal Francis Arinze e pelo arcebispo Albert Maicon, seguindo uma diretiva de Bento XVI. Após comentar que o nome de Deus exige dos tradutores um grande respeito, o cardeal explica que a palavra Javé é uma expressão da infinita grandeza e majestade de Deus, que se manteve impronunciável. Por isto foi substituída nas leituras das Sagradas Escrituras por Adonai, que significa Senhor. Esta tradução da tradução é importante para entender Cristo, assinala a Carta Vaticana, já que o título de Adonai, que significa Senhor, torna-se intercambiável entre o Deus de Israel e o Messias da fé cristã. Tá bom, meu irmão? Você que tinha essa dúvida, né? Agora você está entendendo que nós não podemos estar a todo momento anunciando o nome de Deus, Javé, por todos os cantos, em todos os momentos ou por qualquer coisa. Porque ela é a expressão da infinita grandeza de Deus e sua majestade. E acima de tudo, mas não podemos pronunciar o nome de Deus em vão, é um mandamento. E mandamento tem que ser observado, cumprido e respeitado. Tá certo? Gente, eu tenho esse trabalho, né, de evangelização, somos a Associação São Miguel Arcanjo, nosso intuito e vontade é anunciar a palavra de Deus e tirar, às vezes, as dúvidas de muitos cristãos católicos, né, em especial. Muitos cristãos que têm dúvida em respeito à doutrina da igreja, às sagradas escrituras, né? E termina às vezes se confundindo com uma coisa e outra e se perde na sua vida espiritual. Nossos irmãos separados, protestantes, eles anunciam, pronunciam, falam da forma que eles querem e entendem. Ponto. É um direito deles, não é verdade? Nós respeitamos? Sim.
concordamos? Não, tá certo? Então, nesses estudos que a gente faz, alguns irmãos da nossa igreja não estudam a fundo alguns assuntos e termina passando para nós uns comentários até maldosos e às vezes até uns pré-julgamentos. Um irmão da nossa igreja católica comentou comigo, certo, desta semana, que eu era contra os padres, os bispos e o Papa. Digo, cara, tu pensaste de mim, eu católico roxo, né? Então, mas temos que respeitar, mas não concordar, né? Existem católicos que não se aprofundam nos documentos da igreja, né? Nos estudos da Bíblia, no que tem antes da Bíblia, em que época, em que tempo foi escrito tal assunto, né? E se perde, né, nas suas pregações e ensinamentos. E às vezes até prejudicando aqueles que querem passar aquilo que de fato tem e existe. Isto aconteceu quando eu falava um assunto, um tema a respeito do véu, né? O véu da nossa igreja católica. Fui nos documentos da igreja, fui nas cartas de São Paulo e tive, né, esse desejo de trabalhar, falar a respeito do véu nas mulheres, né? Então, uns irmãos aí não gostou, né, que eu era contra o padre, porque nos documentos da igreja fala, sabe o que, gente? Assim, ó. O costume do véu na Santa Igreja, até Paulo VI, era obrigatório, né? Portanto, são quase 2000 anos, né, de tradição a respeito do véu. E onde ele tirou isso aí? Segundo a Bíblia, o véu significa a honra e a dignidade das mulheres. Lá no Antigo Testamento, livro dos Cantos, capítulo 4, versículo 1. E também na carta de São Paulo, em especial Coríntios, 1 Coríntios, né, 11:5. Mas, pois bem, então o que aconteceu com o véu? Deus, pela boca de São Paulo, manda que as mulheres no templo cubram a cabeça com o véu, sem fazer distinção de idade, raça, né, cor, ou legal ou ilegal. Deus manda São Paulo escrever em 1 Coríntios 11:5 que o uso do véu é sim para as mulheres usar, sem distinção de pessoas, de mulheres, alta, baixa, rica, pobre, branca, preta, não interessa. Deus pede que as mulheres se cubram com um véu. Agora temos um problema dentro da igreja, porque até Paulo VI era obrigatório. Mas Paulo VI, sabe o que ele fez? Dispensou a obrigação do véu. Mas o próprio documento da igreja diz: porém, nenhum padre possui o direito de proibir ou minimizar uma tradição venerável. A respeito aqui do véu. Desde os primeiros séculos, na igreja, são utilizados pelas mulheres na Santa Missa, na frequência dos sacramentos, e isso a igreja conserva até hoje. Só que o modernismo, se alastrando dentro da igreja, foi desprezando este belo sacramental. Os movimentos feministas e padres liberais são contrários. São contrários são contrários, pois na cabeça deles eles dizem que está desprezando as mulheres. São Paulo alertou numa carta aos Coríntios, como já falei aqui, capítulo 11, versículo 5, no 1 Coríntios, como é fato, e já dissemos anteriormente, não é necessário a autorização de sacerdote para fazer uso do véu. Os sacerdotes que proíbem ou não permitem o uso do véu,
está em desacordo com os ensinamentos da igreja. Tá certo, meu irmão? Você que achou que eu falo as coisas da minha própria cabeça e sou contra. Não, não sou contra nada. Eu trago para os leigos como eu, os fiéis leigos, né? Os documentos da igreja, sua tradição, que já está apagada em tantas paróquias, e eu digo até no mundo todo. O nosso desejo é levar a palavra de Deus, né? Tá aqui ela, sem erro, com o que tem aqui escrito, sem aumentar nada, e a tradição da nossa igreja, tá certo? Então, gente, fiquem todos com Deus, né? Não vamos pronunciar Javé, deixem que nossos irmãos separados pronunciem, eles querem, né? E as santas mulheres observem o véu, façam uso dele, não precisa pedir autorização a ninguém, viu? Estude, pesquise e faça um exame, né? Dentro de você, faça um exame de consciência, lógico, e tenha o hábito do véu, que é tradição da igreja, é um sacramental, e acima de tudo Deus manda pela boca de Paulo que as mulheres usem o véu. Amém? Se você gostou, dê o seu joinha, compartilha, para que mais pessoas bebam da graça da palavra de Deus e se encham de sabedoria da palavra de Deus e na tradição da Santa Igreja. Amém? Fiquem todos com Deus e com a proteção de São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Aleluia.